A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Muito bom dia e nós louvamos ao Senhor por esta manhã de domingo, esta manhã abençoada por Deus. Ele nos concede para mais uma vez estudarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Olha, nós estamos aqui para refletirmos sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero aproveitar aqui e pedir para você que está conosco através da rádio CBC Gospel ou da CBC TV, que compartilhe o link da nossa rádio, da nossa TV com os seus amigos, para que eles também possam ter acesso à lição da Escola Dominical. Você que está no nosso canal no YouTube, também faça-nos um grande favor, tá? Compartilhe esse canal com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, nos ajude, se inscreva no canal e deixe também o seu like, ative o sininho para que você seja notificado das nossas novas publicações e assim você vai estar me ajudando também a levar o Evangelho de Jesus a muito mais pessoas, tá bom, meu querido? Então nós louvamos a Deus por esta manhã e nós vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dos céus, a direção de Deus para a nossa lição de hoje. Querido Deus, nosso Pai, Senhor Deus de Israel, nós te louvamos por esta manhã, por estarmos na tua santa presença. Eu te louvo, meu Deus, por todos que estão nos acompanhando agora, nos assistindo agora, que o Senhor venha trazer, meu Deus, bênçãos dos céus sobre a vida dos teus filhos e também trazer, meu Deus, entendimento, discernimento da lição, para que possamos, ó Deus, crescer mais no conhecimento de Ti, crescer mais na vida espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, esta é a lição número 13 do quarto trimestre do ano de 2022. Lição deste domingo, 25 de dezembro, né? Domingo de Natal, domingo em que celebramos o nascimento do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje traz o tema O Senhor está ali, tá? Esse é o tema da lição do dia 25 de dezembro de 2022. O Senhor está ali. O nosso texto áureo está em Isaías, no capítulo 11, no versículo 9, que diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha só, não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Amado, a verdade prática impressa aqui na nossa revista é a seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo.
Deus está no meio de nós. Amém? Deus continue abençoando, né, a nossa vida, tá? Eu não sei, querido, como foi para você, né, mas as lições desse trimestre foram muito abençoadas. As lições deste ano de 2022 foram muito abençoadas, muito abençoadoras. E aqui estamos nós chegando ao final, né, do ano, estudando a nossa última lição, né, do trimestre. E a leitura bíblica está em Ezequiel, no capítulo 48, dos versículos 30 ao 35. Aí nós vamos proceder com a leitura da palavra, né? Então vamos lá, tá? E estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte e a porta de Rubens, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma a porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Issacar, outra. A porta de Zebulun, outra. Na banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma. A porta de Azer, outra. A porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Olha, o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém, amados? Muito bem, então, queridos, concluiremos, né, a lição deste trimestre estudando os aspectos da cidade de Jerusalém no período do milênio, tá? Então, por isso, o primeiro tópico apresenta a cidade de Jerusalém no período do milênio, tá? O segundo tópico vai alencar os nomes das 12 tribos e o propósito dessas tribos no milênio. E finalmente, o terceiro tópico mostra o Senhor está ali como o novo nome da cidade. Veremos que essa lição encerra todo o desenvolvimento das profecias do livro de Ezequiel que estudamos nestes 3 meses, que estudamos nesse trimestre. Então, o objetivo da lição é apresentar a cidade de Jerusalém no milênio, né? Também alencar os nomes das 12 tribos no milênio e mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade, tá, amados? Então, é importante que nós estudamos tantas coisas boas, bonitas, abençoadas nesse trimestre, né? E realmente nos trouxe muitos esclarecimentos sobre o templo, sobre o Senhor, né? Tá? E foi realmente algo muito bacana, muito bom de se estudar, né? Então, queridos, nós vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel, ele antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão
da glória de Deus e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Então não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos do livro de Ezequiel. Tá? Então nós encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros, Apocalipse e Ezequiel, Ezequiel e Apocalipse. E ambos são revelações sobre o fim dos tempos. São informações escatológicas muito importantes para entendermos o que está por vir e entendermos o desenrolar das coisas nos nossos dias atuais também. A apresentação da lição, amados, encerra o trimestre estudando os aspectos da cidade de Jerusalém dos 1000 anos em que Cristo reinará conosco. Queridos, a chave, né, de hoje, da lição de hoje, a palavra-chave é Senhor, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa mente, vamos memorizar, a palavra-chave é Senhor. Então, hoje nós vamos começar falando sobre a cidade, tá? Sobre a cidade, tá? Então, há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a visão do apóstolo João lá no livro de Apocalipse, na linguagem e também no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir, né, a diferença entre a Jerusalém do milênio, da nova Jerusalém, do mundo vindouro. Então nós vemos aqui cidades distintas: a Jerusalém do milênio e a Jerusalém do mundo vindouro, quando acontecerá o novo céu e a nova terra. Ok? No versículo 30, tá? No versículo 30 diz assim: e estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. Né? Então essa seção final da profecia, amados, é um suplemento, né? É um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Então, apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o texto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saída, Totzaor, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites ou de extremidade. Então, a versão bíblica, né, tradução brasileira, emprega extremidade. Tá? E nós vemos aqui no versículo 4, tá? Ele diz assim: e junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porta. Bom, como o profeta usa outra palavra para saída, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, seria: estas são as extremidades da cidade. Mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, também nas versões atuais da Bíblia. Bom, o formato da cidade. Se você olhar, examinar aqui o versículo 31, diz assim: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel.
3 portas para a banda do norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Tá? Então, o formato da cidade. A descrição aqui da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Que em Ezequiel 48:16 nós vemos assim: estas serão as suas medidas. A banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. Então, a descrição aqui da cidade, que é descrita aqui por Ezequiel, mostra que ela deve ser uma cidade quadrada. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Então, um tipo da Nova Jerusalém, lá do Apocalipse 21, versículo 16, que nós lemos assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Então nós vemos aqui a descrição da cidade de Ezequiel, também mostra que ela é quadrada, tá? E nessa visão, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário, como vimos aqui, norte, leste, sul e oeste, E vemos aqui o tipo da Nova Jerusalém, nós vemos também em Apocalipse. Então, a extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Tá? Então, queridos, a cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. Então, o que o profeta está revelando aqui é algo novo. Até então, é uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Tá? Bem, ele fala sobre as 12 portas. Aqui nos versículos 31 a 34, ele está falando das 12 portas. A Jerusalém histórica, no período de Ezequiel e de Jeremias, possuía pelo menos 6 portas, segundo vemos aqui no livro de Jeremias, que Jeremias 17:19 diz assim: assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Então, porta do sol, aqui em Jeremias 19:2, a porta de Benjamim, em Jeremias 20, versículo 2, a porta da esquina, em Jeremias 31:38, a porta dos cavalos, em Jeremias 31:40, a porta do meio, em Jeremias 39, versículo 33, e porta entre os muros. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemanach, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, talvez conhecesse também a torre de Marduk, em Babilônia.
pois ele vivia entre os exilados lá da Babilônia. Então nós vemos aqui a referência sobre as 12 portas, ok? Então, queridos, vamos mais aqui na frente, ainda falando sobre a cidade, né? A cidade de Jerusalém, a origem do formato das portas da cidade. Bem, Deus, ele é a fonte da revelação e da inspiração da visão, também da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagens ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Deus. Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, diz assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, apesar de ser literal, pela descrição, né, da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, né, mostrada aqui para João, lá em Apocalipse, no capítulo 10 até o versículo 13, cujo arquiteto e construtor desta cidade é o próprio Deus, tá? É o próprio Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 10, ele diz: porque esperamos a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, tá? Então, por que Ezequiel se inspira na cidade de Babilônia? Isso não faz sentido, não é? Então, é algo espiritual, algo de Deus, tá? Então, o arquiteto desta Nova Jerusalém é o próprio Deus, tá? Então, a cidade do milênio, tá? Então, amado, Deus, ele é o arquiteto e é construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Então, apesar de ser literal pela descrição da cidade, tá? Ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, tá bom? Então, sobre o nome das 12 tribos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nome das 12 tribos. Bem, queridos, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes eles são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Bom, as 12 tribos de Israel, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, tá? Então, mas não existe nenhum padrão. Então, por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem do nascimento deles, tá? Se você for ver lá em Gênesis, no capítulo 35, 22 a 27, diz: aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubens e deitou-se com Bila, né? E aí vai contando a história aqui, tá? Então, o que nós vemos aqui, né, a lista com os 4 primeiros nomes, né, que é Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem dos seus nascimentos, tá? O mais velho, o mais novo e assim por diante, tá? Outras listas divergem a partir do 5º nome. Então, a lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte da cidade, com Rubens, Judá e Levi.
tá? Leste ou oriente, José, Benjamim, Dan, tá? No sul, Simeão, Issacar e Zebulon. No oeste, né, ou ocidente, Gade, Aser e Naftali, tá? Então nós vemos as 12 tribos, né, distribuídas desta forma, ok? No sentido horário. Agora, o critério da ordem dos nomes, né, que nós vamos ver agora, né? O critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da origem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa, né, de um lado, tá? Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel, por meio de sua serva Bila, e está junto com Gade e Aser, filhos de Leia, por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito. Nada é de forma aleatória. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios por eles usados, tá? Então, critérios da ordem dos nomes. O propósito dos nomes, tá? O propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, né, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida, né? Então, Abraão escolheu Isaque, né? Tá? Abraão escolheu Isaque, né, como nós vemos aqui, tá? E Isaque escolheu Jacó. Já de Jacó, todos os seus 12 filhos foram inclusos na nação escolhida, tá? Então, amados, esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes às 12 tribos, né, aos 12 territórios na terra de Canaã. Então, durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué, foram então dados os nomes dos 12 filhos ao território em que eles ocupavam, tá? Então nós vemos isso aqui em Gênesis, aliás, em Êxodo, no capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 6. Então esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos seus respectivos territórios na terra de Canaã. Isso aconteceu durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Então, assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal, tá? E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memórias para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Ok, amados? Então, o nome das 12 portas da Jerusalém milenial, da Jerusalém do milênio, tem por
propósito a memória dos filhos de Israel. Amém? Então, querido, o livro de Ezequiel começa descrevendo a santidade de Deus, que Israel menosprezou e ignorou. Como resultado, a presença de Deus partiu do templo, da cidade e da vida do povo. Isso aqui é um alerta para todos nós, que quando nós menosprezamos, quando nós ignoramos a santidade de Deus com os nossos atos, com a nossa negligência, com o nosso descaso pela obra de Deus, a glória de Deus se retira das nossas vidas, tá? A presença de Deus se retira de nós, da nossa vida, da nossa casa, do nosso negócio, né? E até mesmo da igreja onde nós nos congregamos. Por quê? Porque estamos virando as costas para Deus, tá? Então, por causa disso, tá? Deus partiu do templo, da cidade e também da vida do povo. Então, o livro ele termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. Então, as pressões diárias da vida podem fazer-nos focar o presente, o aqui e o agora, e levar-nos a esquecer de Deus. Então é por isso que a adoração, amados, é tão importante, porque tira nossos olhos de nossas preocupações atuais, a fim de que atentemos para a santidade de Deus e para o seu reino futuro. Então a presença de Deus torna tudo glorioso e a adoração nos leva a estar na sua presença. Meu querido, então é importante nós atentarmos para isto, né? E não cairmos no mesmo erro, né, do povo de Israel, que menosprezou, que ignorou a Deus, a sua santidade, tá? E o resultado foi a retirada. Deus partiu do templo, saiu do meio do povo, tá? Então, querido, que nós possamos nos manter de forma reverente, respeitosa, tá? Na presença do nosso Deus. Jamais venhamos nos afastar do Senhor, da sua glória, da sua doce e santa presença, tá bom? Amém? Aqui, para a gente entender um pouco o reino milenial de Cristo, né? Vamos procurar ampliar um pouquinho aqui o nosso entendimento sobre esse assunto. Olha, amados, o reino milenial de Cristo, ou o milênio de Cristo, ele vai introduzir a manifestação eterna da glória do Cordeiro de Deus, tá? Sem a doutrina bíblica do milênio, nós não teríamos nenhuma ligação entre a história e a ordem eterna de Deus. Então, esta era de ouro não será apenas a forma de Deus estabelecer o vínculo ou vínculos históricos, mas também restituirá ao homem, por meio do Deus homem, Jesus Cristo, o domínio perdido pela queda de Adão. Então o Messias será engrandecido como o filho de Davi. Ele, o Messias, ocupará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Davi a partir da cidade de Davi, Jerusalém. Então, queridos, é importante a lição que nós estamos estudando, porque ela vem assim, fechar com chave de ouro esse trimestre, né, tão abençoado que nós vivemos aqui na Escola Bíblica Dominical. Agora, vamos para o nosso terceiro tópico, né? Nós já vimos aqui
o primeiro tópico da nossa lição, né, que fala sobre a cidade, né, sobre as saídas da cidade, sobre o formato da cidade, né, sobre as 12 portas e também a origem do formato dessas portas, né. No segundo tópico, nós também vimos o nome das 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel, o critério da ordem dos nomes das 12 tribos e também o propósito desses nomes, tá? E agora nós vamos ver também o terceiro tópico, que é o Senhor está ali. O Senhor está ali. Bem, esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois da sua purificação e da sua restauração espiritual. Nós temos conhecimento pela palavra, pelas lições anteriores, que Jerusalém precisaria passar por duas restaurações: a restauração social e a restauração espiritual. Jerusalém já passou pela primeira restauração, né, em 1947, quando ela tornou-se novamente, né, uma nação, né? Então, agora Jerusalém precisa passar pela restauração espiritual, tá? Então, o Senhor está ali é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e sua restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, da prostituição e da violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Sabe, quando nós estamos em Cristo, a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E a palavra de Deus diz que nós também receberemos um novo nome. Então, não acho nada estranho Jerusalém receber um novo nome, né? Então, os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. E você pode conferir isso lá no Salmo 76, versículo 2, que diz assim: e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião, tá? Então, o primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz, tá? Significa paz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 7, 2, de quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, amados, desde os dias do patriarca Abraão, né, nós já temos menção de Salém, né? Ela foi chamada também de Jebus. Lá em Juízes, no capítulo 19, versículo 10, nós vemos essa referência. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardado, como também a sua concubina, tá? Então, Jerusalém teve outros nomes, como Salém, né? Que significa paz, tá? Como também Jebus, tá? E esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, né? E chamada também a cidade de Davi. Então nós vemos aqui pelo menos 3 nomes que Jerusalém já teve antes de se chamar Jerusalém, né?
Então, ela é também chamada de Sião. Mais um nome aqui. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Então, Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade de Jerusalém aqui é identificada pelas características ali apresentadas, apresentadas no Apocalipse. Então ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 9 diz: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Então, amados, isso aqui é o nome da cidade, da Nova Jerusalém, da cidade de Jerusalém, um novo nome, né? O Senhor está ali. Então, é o nome divino, o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados, né? É dissociar, né? Então, amados, o nome divino, os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não era meramente distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, revela a grandeza, revela a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar também os atributos dele. Então o próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, né? O nome, tá? E quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Lá em Deuteronômio, Moisés fala isso. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, né? Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e ofertas alçadas da vossa mão e toda escolha dos vossos votos que votastes ao Senhor, né? Então, o Senhor escolhe um lugar para habitar o seu nome, tá? Muito bem. Temos também o Yahvé Shammah. A Bíblia mostra, amados, com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes que são inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação, né? De acordo com o momento, de acordo com a situação, Deus se revelava como a solução daquela situação. Então, para Abraão, ele apareceu como a provisão, né, para o sacrifício em lugar de Isaque, né? Então, nós vemos aqui Deus se revelando ali para Abraão, aparecendo naquele momento lá para Abraão, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, né? Deus entra ali com a provisão, né? Então, nos tempos do Antigo Testamento, Deus sempre se mostrava desta forma. Então, para Abraão, ele apareceu como uma provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, com o nome de Yahvé, Yahvé Iré, né? Ou Javé Jiré, ou Yahvé Jiré, Jeová Jiré, né? Que significa o Senhor proverá. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Yahvé Rafá, né? Ou Jeová Rafá,
isto é, o Senhor que sara. Então Deus revela o seu nome ao povo de acordo com as circunstâncias, né? De acordo com o momento. Então ali para Abraão, Deus se mostrou como Jeová Jiré, o Deus provedor, que providencia no momento certo da nossa necessidade, né? Ali, com relação às enfermidades lá no Egito, ele se manifestou como o Jeová Rafá, né? O Senhor que sara, entre outros nomes. Mas o nome divino Yahvé Shammah, ou Yahvé Samá, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade do milênio. Então, é Jeová Samá, ou Javé Samá, significa então o Senhor está ali, tá certo, amado? Então esse é o novo nome da cidade de Jerusalém no milênio, e o objetivo disso é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Então, queridos, o Senhor está ali. Ezequiel 48:35 é o novo nome dado à cidade no milênio, né? O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém, né, com os pecados passados. O objetivo é esse. O Senhor não quer que nos lembremos dos nossos pecados, né? Tá? Então, o Senhor está ali. O livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com o seu povo. Promessa esta repetida lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, quando ele diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então eis aqui, né, diz a palavra, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então a maior bênção para nós como povo de Deus é termos Deus em nosso meio, né? Esta é a essência da alegria e da felicidade da gente, né? Então, como resultado da presença eterna de Deus, nunca mais o crente sofrerá tristeza, né? Sofrerá desprazer, sofrerá aflições, como aqui neste mundo que nós vivemos, tá? Então, lá o João fala aqui no Apocalipse 21:4, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então esta é a nossa suprema visão, né, e esperança, enquanto nós aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Então, vamos continuando aqui, amados. Olha, o apóstolo Paulo, aqui para concluir, ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Queridos, que a lição de hoje traga esclarecimento, traga discernimento, né, a todos nós. O que nós aprendemos hoje aqui? Nós aprendemos que o nome da nova cidade, ou da Jerusalém do milênio, é o Senhor está ali, não é verdade? E também aprendemos aqui, queridos,
sobre a cidade, né, a cidade de Jerusalém, nós aprendemos que ela tem características interessantes e que a visão de Ezequiel tem muito a ver com a visão de João com relação à cidade. Nós vemos que há certa similaridade entre a visão, né, de Ezequiel e a visão do apóstolo João lá no livro de Apocalipse, né? Então vemos que a diferença entre a cidade de Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro, quando há a promessa de um novo céu, de uma nova terra, né? E vemos também as saídas, né, da cidade, o formato da cidade, vimos as 12 portas, a origem também do formato dessas portas, tá? Também vimos sobre as 12 tribos, tá? As 12 tribos de Israel, né? Vimos os critérios, né, da ordem dos nomes e também o propósito desses nomes. Também nós vimos o nome da cidade, né? O novo nome da cidade de Jerusalém, o Senhor está ali, né? E vimos já os nomes da cidade de Jerusalém, né? Jerusalém passou por vários nomes, teve vários nomes até chegar em Jerusalém, e logo depois nós vimos também né, o novo nome agora da cidade de Jerusalém, a cidade do milênio, né? Então, queridos, entendemos isto, né? E vamos tentar lembrar um pouquinho a nossa lição aqui, para que a gente possa concluir, né, e orar agradecendo a Deus pela lição de hoje. Qual o formato da cidade da visão de Ezequiel, né? Então, a descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, né? Está lá no capítulo 48, versículo 16. E nessa visão suplementar ele fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém mostrada lá no Apocalipse capítulo 21, versículo 16. Ainda revendo a lição, né? Quantas portas possuíam a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequiel, segundo o livro de Jeremias, né? Olha, Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possuiu pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias, tá? E então, essa cidade que Ezequiel vê, ela possui 12 portas, tá? Qual o propósito do nome das 12 tribos de Israel nas portas da cidade? Por que foi colocado esses nomes nas portas da cidade? Bem, o nome das 12 tribos, das 12 portas de Jerusalém milenial, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel, né? Então, as portas têm o nome, né, dos filhos de Israel como memória, é como se fosse uma homenagem, né, a estas 12 tribos. Quais os nomes de Jerusalém no período bíblico, né? Então, nós vimos aqui que Jerusalém tinha o nome de Salém, onde estava Melquisedeque, né, que era rei de Salém, um personagem bíblico que não sabemos a sua origem, nem como e para onde ele foi, né? Ele foi quem recebeu os dízimos, né, de Abraão, né, mostrando assim para a gente que o dízimo não provém da lei, o dízimo é muito antes da lei, porque antes mesmo de Moisés, Abraão já entregava o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém, né, que mais tarde veio se tornar Jerusalém. Então, os nomes de Jerusalém, primeiro fora Salém, depois Jebus, né, quando ela esteve sob o domínio dos Jebuseus, depois cidade de Davi, né, e depois Ariel, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 nomes, e então foi que de Ariel ela tornou-se então Jerusalém.
Então, por que no milênio Jerusalém será chamada de Jeová Samá, ou Javé Samá? Ou seja, o Senhor está ali. Bem, segundo a lição, o objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Então, o objetivo é desligar para que não haja lembrança daquela Jerusalém revoltada, desviada, rebelde, desobediente, né? Não haja lembrança mais daquela Jerusalém do passado. Isso também nos traz uma lição, amados, para nós nos dias de hoje, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos nos separar de determinadas situações. Nossas amizades serão outras amizades. Nosso envolvimento com as pessoas será de maneira diferente. Nós não podemos ter Cristo no nosso coração e continuar associado com o mundo, né? É por isso que Jesus fala que se alguém quer segui-lo, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, né? Então, o objetivo da mudança do nome, né, é justamente esse, tá? É dissociar, é desligar qualquer relação, tá, da Jerusalém do milênio com a Jerusalém passada, do pecado, da desobediência, da rebeldia. Então, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos nos desligar das coisas do mundo, né? Da desobediência, da rebeldia, né? Do pecado, das coisas profanas, da prostituição, da mentira, da inveja. Precisamos nos dissociar de tudo isso, pois não pode mais haver na nossa mente a impureza, tá? A lembrança dessas coisas e até mesmo o saudosismo daquele tempo, tá? Então o objetivo era esse, né? Dissociar, e o nome o Senhor está ali, né? Para lembrar sempre ao povo que Deus está presente. Então é importante que nós cristãos lembremos que Deus está em nós. Então Ele está em nós e nós não podemos jamais esquecer disso. E lembrando que Deus está em nós, Ele merece respeito, Ele merece honra, Ele merece glória, né? Ele merece dedicação e fidelidade, né? Então eu preciso dissociar da minha vida o pecado, né? Os prazeres da carne, as amizades que não são salutar. Eu preciso dissociar da minha vida tudo aquilo que me arremete a uma vida de pecado, a vida passada que eu tinha, né? Que era de desobediência, que era de rebeldia, uma vida de pecado, uma vida que não nos alegra, que não nos traz alegria, mas sim nos traz sempre tristeza, nos traz vergonha, né? Então, o objetivo desse nome novo é justamente isso, dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado, né? Para que o povo não se lembre mais da sua vida pregressa, da sua vida passada, né? Em que aborreciam a Deus, em que desobedeciam a Deus, né? Então, queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê a sua graça, que Ele nos abençoe grandiosamente e que você, amado, possa assimilar esta lição. Deixa eu falar para você, nós vamos estar orando agora e eu quero convidar você para estar comigo hoje na Escola Bíblica Presencial, lá na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz Chaves, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, você pode entrar através do WhatsApp 0 operadora 91 984 56 2206 e também nós temos o culto da família às 19 horas no mesmo endereço e em todas as nossas igrejas no estado do Pará, no estado do Amapá. Se você quiser o endereço de uma das nossas igrejas, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 0 operadora 91 984 562206. Nós iremos passar o endereço para você fazer uma visita em uma das nossas igrejas.
Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Venha abençoar, Pai, todos que estudaram nesta manhã a Tua palavra e que ela fique no nosso coração, Senhor, moldando as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. A gente se encontra na próxima escola dominical, no próximo domingo, já no novo ano, já também no primeiro trimestre do ano, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz de Cristo e que Ele te dê a graça.